Então, aí nesse período dos 8 para 10 anos, eu tenho essas memórias aí do choro. É quando eu me lembro do choro, já grandinha, e a minha irmã me reclamando que eu tinha, era boca aberta, não era boca lascada. Que é que tu chora, boca lascada? Tanto tu chora, todo canto que tu vai, tu chora. O que é que tu tem? Eu não sabia responder e eu ficava muito angustiada com aquilo, muito angustiada. Tinha vergonha porque eu não via meninas nenhuma chorando, eu não via crianças nenhuma chorando e somente eu queria chorar. Mas era um choro insuportável que descia lágrimas. Era um negócio sem explicação. E uma menina uma criança que se revoltava com tudo, se chateava com tudo, criava birra e apanhando, né? Porque fazia as coisas erradas, desagradava minha mãe e apanhava. Tenho lembranças de estar fazendo tarefas mandado para elas na venda, sempre era eu. Ela não mandava nem a caçula, que era doente, nem a mais velha de mim, que ela não ia. Manda fulano aí. Quando minha mãe pedia as coisas para ela fazer, ela dizia, eu não. Manda fulano a fazer comigo. E eu ia. Se eu não fosse, eu ia apanhar. E eu tinha muito medo das árvores, eu tinha medo de escuridão. Eu me lembrava do meu avô, eu me lembrava da minha... Eu me lembrava das pessoas que já tinham morrido. E para andar sozinha era um terror na minha vida. Mas eu tinha que ir. E uma vez minha mãe, ela disse assim para mim, eu vou cuspir no chão. E se antes do cuspe secar, tu não chegar, quando chegar aqui apanha. E nesse dia eu corri tanto numa tal de uma ladeira chamada lá, indo para casa da minha professora, para não citar nome, tem uma ladeira que chama a ladeira da estrada que vai para descer esse local, né? Sentido Morro do Serrote. E ali eu me deslizei e caí. Porque a estrada era toda de arenoso, cascalho na verdade. E eu me deslizei naquele cascalho e ficou a marca no meu joelho até depois de adulta. Existe hoje essa marca no meu joelho dessa queda. Então eu caí com as mãos no chão, as mãos abertas e de joelho. Então fez uma ferida muito grande no meu joelho. Eu fui assim mesmo para a venda, que eu tinha que comprar o que ela queria. E voltei para casa com meu joelho doendo, sozinha. Porque eu tinha que voltar antes que o cuspe secasse. Então eu cresci assim, nesse tipo de tratamento. E aos 10 anos eu tenho lembrança que teve lá em casa um tal de... Meu pai tinha uma casa de farinha e que essas pessoas faziam farinha lá e tal. Então era muita gente que se reunia lá. E ele fez um tal de boi roubado. O boi roubado é quando as pessoas se juntam, chegam acho que 4 horas da manhã, às 5 horas da manhã, cantando na casa daquela pessoa, com um monte de homens, mulheres. Não existe mais isso hoje, mas naquela época eles se reuniam chamava boi roubado, se juntavam para capinar terra, para fazer plantio, para descascar milhos, feijão, enfim, era um grupo, se formava em grupo, chamava todo mundo
Ali matava-se carneiros, galinhas, porco e programava um banquete para aquele povo. Trabalhavam até meio-dia, iam almoçar, depois do almoço retornava e trabalhava até acho que 4, 5 horas da tarde. Então era um dia gratuito. Todo mundo trabalhava de graça. Depois que terminava tudo, eles voltavam para jantar e sambavam até às 10 horas da noite. E assim era a festa do boi roubado da casa de determinada pessoa. E eu gravei uma cena que teve comigo, que eu acho que já estava com 10 anos. Foi quando eu comecei a formar seio, né? Começou a apontar os meus seios. E eu estava dando água para o pessoal, os trabalhadores. E no meio desses homens tinha um cara que ficou por último. E ele me pediu água, olhou para mim, eu estava só, olhou para mim e falou assim, tá ficando mocinha, com o copo na boca, né? Eu olhei para aquele cara, fiquei sem saber o que, não ia saber o que falar, uma criança, né? Hoje eu sei que o cara ele era pedófilo. E ali eu criei um pavor. A partir daquele momento eu não podia ver aquele homem. E ele tinha um bigode, e ele tinha um cavalo preto, andava com aquela camisa aberta em cima daquele cavalo, o peito dele ele era cheio de cabelo no peito, parecia um lobisomem, uma tal de uma costeleta, e andava de bermuda, sempre de bermuda em cima daquele cavalo. E eu tomei pavor daquele homem. Quando eu vi aquele cara apontar na estrada, correndo com aquele cavalo, eu ficava louca da vida, eu mergulhava embaixo de arame, eu fiquei com pânico daquele cara, acho que dos 10 anos até os 14 anos. A minha irmã mais velha perguntava para mim, o que é que tu tem que quando tu vê fulano, tu corre desse jeito? E eu com vergonha não falava. Hoje eu sei por que as crianças sofrem abuso e não falam para os pais. A importância, né, de chamar a criança e conversar. Dizer, olha, qualquer coisa me conte. Deixar a criança ganhar confiança em alguém e conversar. Porque eu não falei, tomei aquele pânico daquele cara, eu não podia ver aquele cara na minha frente, eu corria. Eu poderia estar onde estivesse. Eu batia o calcanhar no bumbum, com medo daquele homem. Só porque eles falam isso para mim. E eu criei aquele pânico, fiquei um bom tempo na minha pré-adolescência, né? Com medo daquele homem. Pânico mesmo do pesado. E aí meu pai, ele fazia os digitórios para raspar mandioca, essas coisas todas. E o pessoal bebia muito. Bebia, na verdade, cachaça. Era cachaça seca. E eu via aquele povo bebendo. Só que nos meus 10 anos, veio então aí as irmãs começaram a namorar, as mais velhas. Aí eu vou entrar agora na fase do namoro das meninas e já começo a entrar aqui agora na conversa do adulta um pouco, né? Adulta, vírgula, adulta delas, minha não. A minha irmã mais velha, muito doente, que já narrei no primeiro vídeo, foi no segundo, acerca da doença dos ouvidos. E ela desenvolveu um problema na garganta. Ela não podia engolir nada. Ficava com febre, ficava rouca.
Era uma pessoa que ficou muito doente também, a irmã mais velha. Entrou um negócio de um espinho no pé dela, na junta do pé dela, que foi sofrimento. Vi o sofrimento daquela irmã. Aquela irmã sofreu muito, muito. Ela sofreu com a garganta, sofreu com os ouvidos na infância, sofreu com esse espinho na junta, que não tinha médico, era curandeira. Tinha uma moça por nome Bida, posso falar porque ela, nossa, era uma pessoa famosa lá. E uma ia rezava, outra ia rezava e nada. E essa senhora, essa rezadeira, foi lá um dia e fez uma reza nessa junta. Foi uma luta muito grande para ela orar junto daquele pé, porque ela não andava, o espinho não saía, meu Jesus. E ela chorava, o desespero. Então, as lembranças que eu tenho da minha irmã mais velha foi esse sofrimento. E com muita luta, muita oração e muita reza e fé, aí ela ficou boa daquela situação. Em relação à minha irmã mais velha, ela teve que operar a garganta, que acho que foi a tireoide. E aí ela se recuperou dessa situação aí. Só que antes disso, eu acho que foi antes disso, ela viajou para fora do povoado, da fazenda, foi para um local chamado Gandu. E lá ela conheceu um rapaz por nome Miguel. E foi o sofrimento dela, porque ela queria ficar lá. Meu pai trouxe ela de volta. Lá morava um irmão, que os dois irmãos meus eram desaparecidos desde a minha infância. Eu o vi quando eu tinha acho que 8 anos, quando eles aparecia e desaparecia, ia em casa e sumia. E a última vez que eu o vi, primeira e última vez que eu os vi, eu tinha 8 anos, mais ou menos, foi quando ele mandou até vestir a roupa. Vai vestir a roupa, menina, você já tá grandinha, tá com os peitos de fora aí, nua, sem roupa. E a partir dali, nunca mais os vi. Quando eles retornaram para pegar acho que o registro, teve uma briga dos irmãos. Os 4 irmãos se reuniram e esses 2 novos que chegou para ir pegar os registros e ver minha mãe, eles 2 andavam sempre juntos. Formaram uma briga lá, o mais velho bateu um pandeiro na cabeça do mais novo, do depois dele, eu acho, e o sangue desceu. Foi a última vez que se viu esses meninos, até no dia de hoje. E eu ficava triste, porque eu lembrava que tinha 2 irmãos, e cadê meus irmãos? Não vejo, ninguém sabia por onde estava. A minha mãe chorava de dia e de noite por esses filhos que não via. Então eu vi minha mãe chorar muito, chorou muito, chorava, meu pai ficava com raiva. Nunca vi uma pessoa chorar desse jeito. Teus filhos não tá nem te ligando, não sei o que e tal. Depois de adulta, eu fiquei sabendo que meu pai batia nesses meninos de madeira, um pedaço de pau, que o que teve a cabeça ferida com o pandeiro que o mais velho bateu, ele era esses que meu pai tinha dado uma surra nele de madeira, que acho que minha mãe, se não tira, tinha matado o menino. Então os 2 meninos saíram desnorteados de casa e não voltou mais. Mas esses 2 irmãos, o mais velho casou, saiu de perto do povoado, que ela só vivia chorando, angustiada, implorava meu pai para levar ela de volta e nada. E ela sofreu mais um sofrimento na vida dela. Então eu presenciei esse sofrimento dessa irmã mais velha, com esse rapaz que ela tinha gostado. Aí vem a irmã do meio. Eu já estava aqui com meus 9 anos, eu acho.
ela teve um namorado de adolescência. Esse namorado era filho de um homem que tinha uma venda lá, parente da gente também. Ele tinha uma deficiência no braço, acho que esquerdo. E ele gostava dela. Os dois começaram a namorar. Começaram a namorar e ele noivou com ela. Era ele que despachava na venda do pai. Por ele ter a deficiência no braço, ele não trabalhava na roça. Ele ficava na venda e o outro que ia para a roça com o pai, fazer as coisas pro pai. Então ele ficou noivo dessa minha irmã que tomava conta de mim, depois da mais velha. E eu vivia atrás dela para tudo. Onde ela ia, ela me levava. Então eu via nascer o namoro, eu via ele beliscar às vezes ela, fazer o carinho nela, então o atendimento na venda, quando ia comprar as coisas na venda, era eu que ia com ela e tal. E ali eu vi o relacionamento deles nascerem. Eu vi a história deles existindo. Eu acho que ela deveria ter seus 20 anos, não tenho lembrança, mas ela já era uma jovem. Quando eu vi o relacionamento deles acontecerem entre eles dois. E aí ele ficou noivo dela. Quando o pessoal ficava noivo, tinha aquelas festas na casa da noiva. E teve, acho que festa, não lembro da festa dela, não. Só sei que ele deu um anel para ela, que eu nunca vou esquecer. O anel tinha 3 voltas, banhado a ouro, 3 pedras verde, esmeralda. O anel não era barato porque suportava tudo. Ela ficava com o anel no dedo o tempo todo, não podia tirar. Porque quando a moça ficava com compromisso com o rapaz, eles davam sempre um anel para ela, para poder. Era o compromisso. Então ela tinha esse anel de compromisso que ele tinha dado para ela. Então ficou noivo dela e eu via tudo isso, era uma coisa muito bonita. Ficou noivo e ele foi para São Paulo. E aí começou o relacionamento continuou através de cartas. Eu ainda era o quê? Eu ainda era criança. Quando eu via acontecer esse relacionamento. Era uma coisa muito bonita. As correspondências chegavam, cartas apaixonadas que ele mandava para ela mandava para ele, eu via as cartas. Ele escrevia com a letrinha fininha, pequena. Então era uma coisa muito linda. Quando o carteiro chegava, ela já corria já para... Aliás, não, tinha que ir até o correio na cidade para poder procurar saber se tinha cartas e também colocar as cartas no correio. Tudo isso eu presenciei.